do Senhor. Quero cumprimentar os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos por essa oportunidade que Deus tem nos concedido. E nessa noite, meus irmãos, o outro domingo, se eu não me engano, nós esteve aqui e o pastor pregou ali sobre a túnica de José. E eu fui ali buscar ali, sobre a túnica, sobre o processo que José passou, e Deus acrescentou mais entendimento para a nossa vida, porque a vida de José, querendo ou não, ela é um pouco parecida com a sua, com a minha, em alguns momentos da nossa vida, aonde ali José, aos seus 17 anos, recebe uma túnica, então o nosso irmão José, tão jovem, e começa um processo. E muitas das vezes na nossa vida é assim também, porque José foi escolhido, foi separado, mas vamos entrar no texto para nós navegarmos e assim juntos crescer na graça, no entendimento. E ali Deus falou comigo, eu anotei algumas coisas, para que nós saímos daqui agraciados pela palavra. Então você que pode abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis 37. Então, meu irmão, minha irmã, e a Bíblia é assim, são histórias de superação de homens e mulheres que serviram a Deus, homens e mulheres que venceram. Gênesis 37, homens que batalharam, homens que não desistiram para viver o propósito de Deus. E José foi assim. Se nós olharmos, até ele ser governador foram 13 anos, ao tempo do processo de receber aquilo que Deus tinha para a vida dele, mesmo ele sem saber, mas Deus foi fiel em todo momento. E José também não murmurou, não reclamou. Então você achou, diga amém? Glórias a Deus. Gênesis 37, a partir do versículo 2, diz assim: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos e ovelhas e cabras dos seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila, os filhos de Ziba, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com o seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Então vamos para o versículo hoje. Aqui nós entendemos, meu irmão, que José era um homem que era obediente ao pai, e nós vamos trazer isso para o lado espiritual, a obediência, ela vai gerar bênçãos na sua vida. A obediência vai fazer você entrar no centro da vontade de Deus, e aqui José era obediente. José ele era bem próximo do pai, e hoje, nessa noite, você precisa ser próximo do pai, porque intimidade, intimidade com Deus nos revela o futuro, mas não nos revela o processo. Porque se Deus revelar o processo, das lutas que nós passamos, às vezes nós vamos desistir. Então no primeiro versículo, a palavra já ensina que José cooperava, ele estava ali próximo do pai, e se nós olharmos o nosso pai que está no céu, temos que ser assim, temos que estar próximo, cooperando, fazendo a vontade do pai, e o versículo 3 vai dizer: Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica, glórias a Deus. Eu começo a olhar aqui, meus irmãos, tem como um pai, pastor Osmar, amar um filho mais do que o outro? Não tem como. Eu sou pai de 2 filhos, eu não amo mais a minha filha do que o meu filho, mas só que a minha filha, ela fala comigo cedo, de tarde, de noite. Meu filho fala de vez em quando, e muitas das vezes ele fala: eu puxo saco dela. Não é que eu amo mais ela, é que ela se aproxima de mim, e você precisa aproximar do pai, tem intimidade. E aqui, por causa da proximidade, o pai de José deu uma túnica, e túnica é um gesto de amor. Então aqui, vamos gravar isso bem, é um gesto de amor. O pai presenteia o filho, Você e eu temos uma túnica, Se nós olharmos, um dom é uma túnica: o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de louvar. Então, meu irmão, minha irmã, quantas túnicas Deus tem confiado na sua mão? Porque aqui
José, ele não era mais amado, mas era próximo do pai. Você precisa se aproximar para você ver a túnica que Deus tem confiado na sua mão, né? Muitas vezes você tem um dom, né? Você tem ali algo que Deus quer compartilhar. Porque se nós olharmos no contexto, José vai, depois desse processo, muitas pessoas vão ser saciadas, né, pelo propósito de vida de José, inclusive seus irmãos, que o contexto vai dizer. Então, Deus tem te presenteado com alguma túnica, com algum dom lá na sua casa, no seu casamento como pai, no seu casamento como esposa, né, como filho. Então, você precisa se aproximar de Deus e olhar, né, o presente que Deus tem te dado. Né? E o versículo 5 vai dizer assim: ora, José teve um sonho, né, e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva. Vou ler o 4. Os seus irmãos perceberam que o seu pai amava mais do que todos os seus filhos, e odiaram, tomaram, né, tão invejosos, que não conseguiam mais falar de maneira amigável. 5. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir mais raiva. E aqui, como eu digo, a proximidade de Deus, Deus vai revelar, né, porque Ele vai te abençoar, vai ter um propósito, né, lá na sua casa, no seu trabalho, como o pastor disse aqui. Onde você está? Você está usando aquela túnica que Deus tem te dado? Né, pastor? Se você está aqui, está usando a túnica que Deus deu, né? Então, é um presente de Deus ministrar, é um presente de Deus cuidar de ovelha, é um presente de Deus cuidar de filho, é um presente de Deus cuidar da família. Você precisa valorizar, precisa olhar para isso aí. Quantos querem, mas se você não se posicionar, né? Nós temos aqui falando no culto, as pessoas estão com o coração frio, a chama do Senhor, as pessoas têm se apagado, eles estão se distanciando de Deus, né? Então, se você não estiver perto de Deus, você não vai saber o propósito, você não vai ganhar um presente, você não vai saber o dom que Deus tem confiado na sua mão. Mas se você estiver próximo de Deus ali, você vai saber, peraí, tem uma promessa, Deus confia algo na minha mão. Nenhum conselho, outro conselho. Quando a gente ouve assim, falar que o escolhido não tem direito de escolha, e é verdade. José não fez nada para os irmãos. José não fez nada para ser preso, né? José não fez nada a não ser estar perto do pai, a não ser obediente. Então muitas vezes você não vai entender o processo que você está passando, porque o escolhido não tem direito de escolha. Por quê? Porque tem um propósito na sua vida, meu irmão, minha irmã, né? Na sua vida tem uma túnica, tem algo que Deus está confiando, e no meio do processo, no meio da nossa luta, nós muitas das vezes, se não formos obedientes, nós não vamos conseguir enxergar naquilo que Deus tem confiado, na túnica que Deus te deu. Nós estamos usando uma comparação com o pai de José, mas se nós olharmos daqui a pouco, Deus era com José, Deus é com você lá na sua casa, Deus é com você naquilo que você sabe fazer de melhor, né? Às vezes lá na sua casa você é um pai bom, você é um esposo bom, né? Você tem uma esposa boa, você precisa olhar, você tem uma túnica, né? Como eu disse, túnica é dado por Deus com amor, por Pai. Então Deus te dá um dom com amor. Ser pai, ser mãe parece normal, mas não é, né? Quantas pessoas queriam ter filho e não tem? Quantas pessoas queriam ter uma família e não tem? Então, se Deus tem dado uma túnica, duas túnicas, que você aproveite o máximo, né? E vamos para o versículo 6, 7. E pareceu que estava falando dos feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os nossos feixes, né, rodearam e se prostraram diante do meu feixe, e os seus irmãos me odiaram, né, querendo acaso governar como rei ou dominar como Senhor, e eles odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas intenções. O versículo 9. Depois José teve ainda outro sonho e contou desse modo aos seus irmãos. Tive ainda outro sonho, dessa vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. O 10. E
e assim narrou o sonho ao seu pai e seus irmãos. O pai repreendeu com essas palavras que o sonho foi esse que tinha, visto. Iríamos, pois então, eu, a mãe, teus irmãos, e cada um deles prostrar-se rosto em terra diante da sua presença. No mesmo instante, os seus irmãos arderam em ciúmes dele, e o seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, como eu disse desde o início, a intimidade com Deus, Ele vai mostrar o que vai acontecer. Aqui José não conseguiu enxergar, mas os seus irmãos conseguiram enxergar o que Deus ia fazer lá na frente, que Ele ia governar, que eles iam se prostrar diante deles. Por ser um jovem, eles não acreditaram no que Deus tinha para a vida dele. Mas você tem que ser, a pessoa tem que acreditar naquilo que Deus tem confiado na sua vida. Se Deus mostrou que você vai chegar lá, nem foi dito, se Deus fez a única promessa para todo ser de salvação, você tem que crer. Você não tem que estar ouvindo para A nem para B, que você não vai chegar, que você não vai vencer, que você não vai conquistar, independente do processo. E aqui o nosso irmão José foi compartilhar com os seus. E os irmãos que tinham má fama, que não tinham o mesmo sentido, o mesmo propósito, começou a odiar, começou a invejar. Muitas das vezes, um outro conselho: cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, cuidado com quem você fala da sua vida, às vezes você sabe que você é luz, Deus te deu uma túnica, no seu falar, no seu caminhar, lá na sua casa. Muitas das vezes as pessoas, por não proferir a mesma fé, não ter o mesmo sentido de vida, eles vão invejar, ele vai julgar, ele vai estar ali, falando mal de você. Mas você tem que seguir em frente, Nós vamos olhar aqui, José não deu ouvido, porque Deus é com ele. Então, Deus tem te dado grandes presentes, grandes túnicas, tem projeto, propósito, que Deus vai confiar nas suas mãos. Agora vamos mais à frente, no versículo 13. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E a ele pontualmente respondeu. Veja, José respondeu para o seu pai: eis-me aqui a obediência. Então não era porque ele amava mais José, porque era um rapaz obediente, era um rapaz que está próximo do pai. Nós vamos entender que na nossa caminhada nós temos que estar todo dia próximo de Deus, ser obediente às leis, mandamentos, princípios, para que assim estejamos cheios da graça. Os irmãos odiou, os irmãos estavam ali duvidando, mas os mesmos irmãos revelou que se ele ia governar, e essa era a promessa, essa era o propósito. Muitas das vezes as pessoas podem falar algo que você não está enxergando. Você vai chegar lá. Será que você vai chegar lá? Se Deus tem um propósito na sua e na minha vida, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar, nós vamos viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá para o versículo 18, que diz assim: e eles viram de longe, José foi obediente e foi ver o que estava acontecendo. Então eles viram de longe que pudesse chegar mais perto e clamaram a sua morte. Aqui os próprios irmãos começam a maquinar o mal. Muitas das vezes na nossa caminhada vai ser assim, não tem como, pessoas que não proferem, pessoas que não acreditam, ela vai estar ali clamando algo para que o propósito de Deus não se cumpra. Pessoas usadas muitas das vezes pelo inimigo de nossas almas por palavras contrárias, vai querer te desanimar, vai querer te parar. Mas nessa noite nós estamos aqui recebendo a túnica de Deus, que é a sua palavra. O entendimento já foi dado aquele dia, e hoje Deus está acrescentando mais um pouquinho. Então não importa quem está falando mal, não importa se estão olhando para o seu, para o meu passado, não importa se estão te invejando, se estão te odiando, porque quando nós se aproxima de Deus, gera ódio, gera inveja, gera confusão. Não é assim, pastor? Não tem jeito, porque eles não entendem. Porque se eu me aproximar de Deus,
eu vou ver coisas que ele não vê, eu vou pensar coisas que ele não pensa, né? Vou ter um propósito, né? Eu vou ter uma esperança, uma fé que às vezes a pessoa não tem. E quando você começa a viver o propósito, vai falar que às vezes é sorte, não é Deus, é obediência, é caminhada, é a proximidade do Pai, né? Veja o que vai dizer o versículo 19: e combinaram entre si, e eis que veio, se aproximando do Senhor, foi 20, matemo e joguemos no externo, qualquer, diremos que um animal feroz devorou, e veremos o que acontecerá com este sonhador. Aqui eu já começo a ver um milagre. Essa cisterna era grande, e quando eles jogam José lá, né, tinha que ter um reservatório de água, mas ali Deus já dá o primeiro livramento. Deus já é da vida de José, porque naquela cisterna não tinha nenhuma gota de água, pastor. Que coisa, né? E Deus é assim na sua vida, na minha. Muitas das vezes, se olhar a caminhada, né, quantos livramentos Deus me deu, né? Quantas vezes Deus livrou. Então a caminhada não para, a caminhada é difícil porque tem um propósito, né? Aqui era só início, né? José é um homem de bem, foi ali fazer a vontade do Pai. E quando fazemos a vontade do Pai, principalmente na obra de Deus, vai ter levante, vai ter inveja, né? Vai ter muitas conversas, vai ter pessoas julgando, pessoas querendo fazer do jeito dele, mas nós temos que ser que nem José, nós temos que fazer do jeito do Pai, né? Veja o que vai dizer no versículo 24: e arremessaram ele contra ele e lançaram na cisterna, um poço vazio, sem água. Então esse aqui é o primeiro livramento. E agora, meus irmãos, vamos lá para o capítulo 39. Capítulo 39, versículo 3, diz assim: o Senhor do Egito percebeu, e aqui José já tinha sido vendido, e aqui ele foi morar na casa de Potifar como escravo, né? Os seus irmãos não conseguiram matar, porque Deus estava no negócio. Deus é o dono do propósito, meu pastor. Deus é que determina. Não importa se vão jogar você no externo, né? Se era para ter água, Jesus já tirou a água de lá. Jesus já derrubou a barreira. Jesus já quebrou o laço. Então não pare, não desiste. É o propósito que Deus tem na sua vida, é enorme, meu irmão. E aqui José, né, foi vendido como escravo. Ele chega ali na casa do Potifar, que era o comandante, né, do rei do Egito. 39:3 diz assim: o Senhor dos Egípcios percebeu, olha só, como um homem de verdade, né, as pessoas vão ver na vida dele, né, a luz, vai ver um diferencial, né? Então, sendo o egípcio, percebeu que o Senhor amparava José e abençoava em tudo que ele realizava. Olha que interessante, José escravo, e Deus estava com a mão sobre ele, né? José, depois de receber o livramento da externa, Deus era com ele, e aquele capitão já viu de longe a luz na vida daquele jovem, e dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que proveu seu ajudante pessoal como administrador. Olha que interessante, aqui José começava o treinamento, depois de ser ameaçado de morte, ali na casa de Potifar, ele começa a administrar, porque muitas das vezes no meio do processo, você precisa entender isso, meu irmão. Deus vai te provar naquilo que Ele vai te abençoar, Ele vai te preparar, né, para que você, quando receber a bênção de Deus, consiga enxergar o que Deus prometeu. E um conselho da parte de Deus: toda bênção do Pai, ela não é só para você e para mim. Toda bênção de Deus verdadeiramente é para abençoar, né, aqueles que estão do lado, aqueles que você ama, é para abençoar todos que estão ali, que não tem força. Toda bênção de Deus é para levantar o caído, fortalecer o fraco, com uma palavra, né, usar a túnica que Deus te deu, né, o dom que Deus te deu, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. Então, como administrador dos seus bens, Potifar deixou ao seu cuidado a sua própria casa. Ele
confiou em tudo o que possuía. Versículo 5, 39. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. E a bênção de Deus alcançou tudo que ele possuía, em casa e no campo. Por isso eu falei, meu irmão, se posicione. O propósito de Deus não é só para abençoar a sua casa, a sua família, é para abençoar muitas pessoas que estão do seu lado. Se não for para abençoar só você, não é de Deus, porque a bênção de Deus é para abençoar o necessitado, né? Para abençoar aquele que está caído, aquele que está enfermo. Se você tem um dom de orar, ora. Se você tem uma túnica, um dom de pregar, prega. Se você tem uma túnica, né, de louvar, louva. Se você tem uma túnica de tocar, toca. Porque a túnica que Deus deu vai abençoar outras pessoas. Então não desiste, não pare. Veja que José foi ali na casa de Potifar como escravo. E tudo que José tocava, o nome do Senhor foi glorificado e é glorificado até hoje, porque a história foi escrita para a nossa reflexão, para a nossa vida. Então lembre-se, aonde você passar, você como servo, não importa o propósito que Deus colocou no seu coração, né? Aquilo que você está fazendo, a túnica que Deus está confiando, é para abençoar muitas pessoas, é para alcançar pessoas, é para transformar, né? É para ressuscitar, é para, né, conduzir transformação, trazer renovo, né? Como José. No versículo 5, não, versículo 6, então entregou nas mãos de José. Olha que interessante, tudo que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem belo e forte, e tinha o rosto bonito. Glórias a Deus. Como é que pode, né, um capitão entregar tudo na mão de um hebreu e escravo, pastor? Tem que ter muito Jesus tem que estar com ele. E muitas das vezes na nossa caminhada vai acontecer assim também. Pessoas vão confiar, né, em você, pelo que você tem, pela túnica que você carrega, né? Pela túnica que você carrega, você vai transparecer confiança. Pessoas serão abençoadas, né? Não importa quem era aquele capitão, mas importava quem era José. Ele começou a viver um treinamento para ser governador. E ali, pela posição que ele estava, né, um homem de luz, Deus era com ele. E quando ele passava na casa de Potifar não foi diferente, né? Então abençoou até os campos. Mas a Bíblia dizendo que ele era um homem de aparente bonito, né? E ali a mulher de Potifar, que era uma mulher, né, de pecado, começou ali a investir em cima de José. E José foi preso indignamente, né? José fugiu da aparência do mal, né? A casa do Senhor dele estava na mão dele, mas a hora que aquela mulher começou a dar em cima dele, ela queria conduzir ele no pecado, queria paralisar o propósito que tinha na vida dele. E na minha sua vida, muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas para tentar paralisar aquilo que ele quer para a nossa vida, para abençoar outras pessoas. E José vai para a prisão, né? E chegando na prisão, veja aqui, vamos lá no versículo 9 do capítulo 39. E o Senhor José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão. E estavam os prisioneiros do rei, e assim ele ficou na prisão. E contudo o Senhor assistiu José e entendeu sobre a sua bondade, estendeu sobre a sua bondade o poder e fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. Então nós temos que ser uma pessoa de luz, nós temos que ser diferente. Como o pastor disse, precisa falar de Jesus, não importa se é no seu trabalho, se é na sua casa, as pessoas precisam ver um diferencial em você, né? Porque você carrega uma túnica. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem confiado uma túnica em você. Deus tem colocado, né, palavras, Deus tem colocado dons para que o nome dele seja manifestado, glorificado. E veja que vai ser o versículo 21 do capítulo 39. Contudo o Senhor, não, o 22.
E assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo que passava na prisão. O 23. E o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob administração. Mais uma vez, na cadeia, José treinava pelo propósito que Deus tinha na vida dele. Ele administrava, né? E Deus era com ele, tinha um diferencial. Então nós aprendemos aqui: não importa se tentaram te matar, não importa se tentaram te prender, aquilo que Deus tem confiado em você tem que se manifestar. Essas coisas não podem atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida, a túnica que Deus tem confiado, porque tem pessoas dependendo de você, tem pessoas olhando para você e para mim, olhando para o nosso andar, o nosso falar, o nosso aconselhar. Então Deus tem dado muitas túnicas, tem confiado. O 23 diz assim: o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada. Quando eu li, é a direção eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com um bom êxito em tudo que ele realizava. Glórias a Deus. E aqui começa um outro processo. E em seguida veio o copeiro e veio o padeiro. E eles sonharam, ele teve um sonho, né? E José, usado pelo Espírito Santo, ele revela o sonho, que um ia ser enforcado e o outro ia ser restituído. E mesmo assim, aquele que foi restituído, o copeiro, José falou para ele: quando estiver lá no reino, lembre-se de mim. Mesmo assim, se passaram 2 anos. Olha como demora aquilo que Deus tem para a sua vida. E depois de 2 anos, o faraó teve um sonho, incomodou. Ele sonhou uma vez e sonhou 2 vezes. E não tinha quem revelasse, a não ser um homem, em Deus, a não ser um homem com a túnica de Deus, a não ser um homem abençoado, um homem cheio de luz. Ele veio treinando em administração. E ali revelou o sonho do copeiro e do padeiro. E o rei do Egito se turbou com 2 sonhos, e somente José, o copeiro, se lembrou, somente aquele rapaz que revelou o sonho, meu e do padeiro. O que ele revelou aconteceu. E José chegou na presença do rei, e ali o rei contou o sonho das vacas, das espigas. E José, pelo Espírito Santo, ele diz que se é de Deus, ele revela o sonho. Ele revelou que era 7 anos de seca e 7 anos de fartura. Então, que tempo que nós estamos? Precisamos administrar o nosso tempo. E José revelou, e Faraó viu graça, o carcereiro viu graça, Potifar viu graça na vida do homem. Deus está vendo graça na sua vida, pastor. Está vendo graça na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem confiado, Deus tem presenteado com tudo. E assim, José sai do cárcere. E aqui, depois de 13 anos, ele faz a barba, veste linhos finos. O faraó fala: não tem ninguém que possa fazer esse negócio, não tem ninguém que possa governar mais do que eu. Então Deus está aí no trono, e você será o homem mais poderoso da terra naquele tempo, vai governar no Egito, veja só, de hebreu. Então não importa quem você é, não importa o que está passando, o que está acontecendo. Quando Deus quer fazer, não tem quem vai impedir. Tentaram matar José, prenderam José, mas no meio do processo, grave isso, no meio do processo Deus vai te treinar para que o propósito dele se cumpra. E José vira governador, administra os 7 anos de seca e os 7 anos de fartura. E naquele tempo só o Egito tinha comida. E ali aqueles que quiseram matar vieram, aquilo que Deus tinha mostrado acontece, se prostram diante de José. Eles nem reconhecem José, mas Deus conhecia. O Pai te conhece, o Pai conhece o que o Senhor está fazendo, o Pai conhece a sua caminhada, o Pai conhece o seu, a sua força, o Pai conhece o seu propósito, o Pai conhece tudo que você passou, tudo que você está passando. Não desista,
que nós aprendemos com José? José reclamou quando foi preso. José reclamou quando foi jogado na cisterna. José não reclamou, ele foi obediente. E Deus era com ele. Então obediência gera bênção. E obediência vai se cumprir o propósito. E José vira o homem mais poderoso, alimenta até aqueles que ia matar. E muitas pessoas foram alimentadas com o propósito. Lembra como eu disse no começo? O propósito que Deus tem para a sua e para a minha vida é para abençoar muitas pessoas. Então fique firme, né? Pega a túnica que Deus tem te dado, né? Em meio ao processo, vai dando glória a Deus, vai aprendendo, vai crescendo em graça e sabedoria, porque José foi assim, ele foi aprendendo a administrar, né? Lá na casa de Potifar, na cadeia, né? Então um verdadeiro adorador, um servo de Deus, aquele que consegue enxergar, né, a túnica, a confiança que Deus tem nele, não importa o lugar, não importa se ele está ali como escravo ou se está preso, ele manifestava a túnica que Deus tinha confiado. E assim é na sua vida. Continue fazendo aquilo que Deus tem confiado, porque pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo abençoadas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério. Não para, não desiste, porque aquele que é poderoso para fazer, ele estará com você, estará te abençoando. E onde você colocar as suas mãos, os seus pés, você será luz, e o nome do Senhor será glorificado. E até aqui somente, irmão, para que o tempo já se foi, né? Então, nessa noite, lembre-se que intimidade revela aquilo que Deus confia na sua vida. E então se aproxime de Deus, para que Ele venha, né, finalizar o processo, o propósito, para que muitas pessoas venham a ser abençoadas, como foi na vida de José, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, e que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém. Palavras e conselhos é muito importante a gente ouvir. Nós já vamos para casa, sem mais delongas. Eu estou orando a Deus, irmãos, aos domingos. Quem quiser, não sei se esse domingo começa. Eu vou trazer cada domingo uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Vamos ver o que Deus vai nos ensinar. E para a gente orar, apenas Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ficamos em pé. Deus abençoe a todos. Orem por nós, a Deus nos dá graça. Pai eterno, muito obrigado por mais essa noite de vitória, noite de graça, noite que ouvimos e relembramos a respeito de José, e que devemos permanecer sempre firmes, em pés. Leva cada um de nós para os nossos lares, guardando, dando uma boa noite de sono, um dia de uma semana que começa hoje, debaixo da tua graça, da tua providência divina. E todos, Senhor, que não puderam estar aqui hoje por enfermidade, por outra questão, tire as barreiras, tire os impedimentos, e nós continuaremos, Senhor, fazendo a tua obra em nome do Senhor Jesus. Obrigado por cada um, Senhor, que esteve presente, ou louvaram e ouviram a tua palavra. Leva-nos em paz agora, Pai, para a honra e a glória do teu nome, do grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Amém. Vai em paz.